Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre autismo. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico e professor universitário, e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre esse tema tão importante, estamos com as visitas ilustres, com a participação ilustre de Fábio Eduardo, que é dentista, sanitarista, está na coordenação da política de saúde da pessoa com deficiência. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema tão importante nesse mês, né? É um mês de conscientização internacional sobre o transtorno do espectro autista, que na verdade esse tema precisa ser abordado todos os dias do ano, né? Mas como é um mês em que se comemora, a gente ganha os espaços na mídia para estar fortalecendo cada vez mais o conhecimento. Né? Que maravilha. E também estamos com a presença de Ellison Ferreira, que é psicólogo e está na coordenação de saúde mental. Seja bem-vindo, Ellison. Obrigado, é uma alegria fazer parte desse momento e falar de um tema tão importante, né? Como disse bem Fábio, dia 2 de abril a gente teve aí várias ações, né, no município para tratar sobre a pessoa com TEA, e a gente sabe da importância de trabalharmos, discutirmos, né, efetivarmos ações políticas o ano inteiro para essa população. Que maravilha, uma felicidade receber vocês aqui hoje. Acho que um importante ponto de partida é a gente tipificar, né, o que significa autismo, o que significa o transtorno do espectro autista e quais são as implicações aí dessa nomenclatura. Acho que Ellison, como psicólogo, pode aprofundar mais do que eu, mas o que é autismo, o transtorno do espectro autista, justamente espectro, porque ele vai se manifestar, né, sobre as individualidades de cada pessoa, e hoje, né, fala-se em grau de suporte, espectro 1, ou suporte 1, 2 ou 3. Ou seja, são as tecnologias que vão estar ajudando no desenvolvimento dessa pessoa. O autismo, né, se a gente for pensar no nosso histórico, né, até um certo tempo ele tinha mais dificuldade de diagnóstico. E aí, hoje, né, se fala-se que há um número crescente, mas também a gente há que se considerar que até certo tempo a gente não tinha facilidade no diagnóstico. E muitas pessoas, até então, eram tidas como outro transtorno e até colocadas, né, se a gente for observar na política da história de saúde mental do nosso país, colocadas até separadas, às vezes, da família, em instituições, enfim. E a gente percebe uma evolução grande, eu acho que para um curto espaço de tempo. A gente percebe que cada vez mais a sociedade está mais organizada para isso, não é? Principalmente pelas representações das mães das pessoas com autismo, e conquistas importantes já aconteceram, né? A gente vê que o transtorno do espectro autista já é reconhecido por lei, a pessoa com deficiência, e assegurado todos os direitos que essa pessoa tem. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela ganha cada vez mais espaços no meio de comunicação, embora ainda exista um longo caminho de barreiras a serem superadas, né? Principalmente barreiras institucionais e barreiras comportamentais. A sociedade às vezes ainda não compreende, né? E às vezes observa que uma criança que se desregula no shopping center, às vezes por uma falta de informação, mas aquela criança ali merecia umas palmadas para se comportar.
e não entende, não é, tudo que está envolvendo aquela situação. Então, por isso que momentos como esse, e quanto mais se esclareça a população, são importantes. Para complementar, né, o que Fábio traz sobre a questão do espectro autista, o autismo ele é um transtorno neurodivergente, né, que afeta diretamente a pessoa no sentido da comunicabilidade, na interação social, né, e nas percepções. É importante a gente pensar e saber de que isso também não limita o sujeito, né, na sua evolução, na sua concepção enquanto sujeito de vida, né. E aí o transtorno do espectro autista, ele não pode nem deve ser considerado, né, como muitas vezes as pessoas falam, né, como uma doença, né, como algo que é contagioso, como algo que possa sair desse lugar de pessoa, né. Então, da mesma forma como o Fábio trouxe, né, que a gente lida com uma pessoa que vai trabalhar, para uma pessoa que vai fazer suas outras atividades, a gente também precisa dar credibilidade para esse sujeito também em desenvolvimento. Logicamente que vai ter alguns aspectos, né, mais pertinentes àquela pessoa, mais específicas, que precisam ser melhores trabalhados, né, no seu diagnóstico, nas suas atividades cotidianas, para poder fazer com que essa evolução ela ocorra, né. Embora seja uma evolução um pouco mais lenta, mas é uma evolução que ela acontece, é possível, né. E aí a gente também precisa compreender que o nosso cuidado hoje, ele ainda é um cuidado muito pequeno diante da necessidade, né, que essa população ela necessita, né. Aí eu lembro muito bem do livro O Holocausto Brasileiro, né, quando as pessoas elas ficavam nos manicômios e muitas dessas pessoas eram autistas, né, e quantas outras pessoas viviam, né, sobre a rede do preconceito, né, sobre a rede de julgamentos que muitas vezes não estava contribuindo para uma qualidade de vida. E como a gente sabe, né, nós temos melhorado sim, a gente tem avançado sim, né, e acredito que cada vez mais a gente consiga divulgar, a gente consiga propagar sobre esse conteúdo, isso vai contribuir também para o atendimento, o acolhimento a todas as pessoas com autismo. A gente compreende que a luta antimanicomial, ela não é uma experiência tão recente, mas a gente ainda luta nesse processo de reafirmar que as pessoas que têm sofrimento psíquico, as pessoas que são neurodivergentes, elas têm a mesma garantia de direitos como qualquer outro cidadão, né? E acredito que as tecnologias de cuidado para essa população ainda estão se formulando, né? Parece que a gente não avança tanto em termos de perceber a necessidade, perceber a mudança da cultura também, né? De trazer à tona que são pessoas com deficiência e que elas precisam, muitas vezes, de um processo de adaptabilidade para conseguir fazer esse desenvolvimento, né, das aptidões. Isso, você falou uma coisa importante, a questão da cultura, né? O que vivencia essa nova geração, essa geração que estamos passando por. A gente observa, né, estudos apontam, né, que o autismo está mais relacionado a fatores genéticos, mas existem vários outros fatores associados. E eu acho que o comportamento não é que o comportamento vai determinar, entende? Mas o comportamento ele pode influir em alguém que já tinha um fator genético que estava ali. Então eu acho que e há que se considerar que a pandemia também trouxe um impacto, né, na vida das pessoas, nas neuroatípicas e nas não, porque a gente observa que a gente encontra muitos alunos adoecidos. A volta do pós-pandemia foi complexo. E aí, para as pessoas autistas, também sofreu o impacto. E eu acho que isso, cada vez mais, o comportamento da nossa sociedade de hoje são gatilhos. Né? É como, por exemplo, para uma pessoa que pode desenvolver um CA. Se ela fuma, se ela usa álcool, são fatores que vão associar e predispor, entende? Então, da mesma forma, o comportamento da nossa sociedade hoje de se isolar,
de viver ligado a telas e a mundos mais, vamos dizer assim, mais introspectivos, individualizados, eu acho que isso aflora, né? Mas, e se você tem alguma predisposição, claro que isso vai se manifestar mais facilmente. E uma coisa importante, né, foi que você citou a questão da pandemia. Nós não fomos preparados para uma pandemia. A gente viveu, né, acontecendo a coisa e vivenciando a coisa e tentando solucionar. Nós não fomos preparados para o pós-pandemia, né? Como a gente vai lidar com tudo isso. Eu acredito que a pandemia ela também trouxe um escancaramento, né, dessas relações. Porque muitas pessoas que antes viviam, passavam o dia na escola ou que passavam o dia em outro lugar, estavam lá com seus pais, né, em casa. Então, muitas discussões que surgem a partir desse isolamento social, que reforça, o isolamento social ele já não se inicia na pandemia, né? A gente já tinha isolamento social, as pessoas já tinham essa falta de interação. A pandemia ela só fez reforçar, ela traz de forma mais escancarada, de pensar de que a nossa cultura, né, assim como o Fábio bem colocou, da questão genética, cultura, economia, tantas coisas que podem sim favorecer, né, para o transtorno, a gente também precisa pensar de que a gente vive num cenário político também muito difícil, né? Na questão das políticas públicas que muitas vezes não dão conta, né, de uma sociedade que ainda é muito alta o desemprego, ainda é muito alto a falta de comida dentro de casa, as pessoas têm sofrido muito sobre isso, né? E como a gente consegue viabilizar acesso, né, de possibilidades para famílias que não têm nem o que comer em casa. A gente precisa sempre estar reforçando. E aí, quando a gente parte para o cenário, né, nacional que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem famílias, né, que buscam de alguma forma compreender, né, sobre esse transtorno, compreender de que forma a família pode contribuir, entendendo que a família tem um papel gigante, né, na responsabilidade do cuidado com seu filho e sua filha. A gente não pode atrelar esse cuidado apenas às políticas, né, de saúde, de assistência, porque não adianta a gente, enquanto saúde mental, por exemplo, fazer uma atividade, planejar ações terapêuticas para aquela criança, se quando chega em casa a família não dá continuidade ou não tem uma atenção especial para essa criança. Coloca-se a tela como um refúgio, né, para dizer, ó, fica aí na tela com o seu celular, com o tablet, com a TV, e aí não faz nenhum tipo de atividade e muitas vezes até nem deseja, enfim, por estar muito ocupado. Mas a gente precisa pensar e discutir melhor sobre de que forma esses acessos estão acontecendo, né? Para a gente não parar, né, e não ficar achando que tudo é culpa apenas dele, né? Eu acho que não tem um culpado, né? A gente precisa unir, a gente precisa dar as mãos para todo mundo se juntar, todo mundo pensar juntos, porque ainda é muito recente, né, as discussões sobre o autismo. Ainda é muito lenta a discussão sobre o autismo. A gente precisa sim discutir mais para pensar e compreender melhor de onde é que vem tudo isso, né, de fato. E como são, só complementando a fala de Ellison, como são questões biopsicossociais, a saúde sozinha ela não consegue dar conta. Entende? Então, é algo que tem que ser pensado de forma intersetorial, seja junto à educação, seja junto à assistência, enfim, junto aos grupos, junto às associações, porque a gente no dia a dia se depara com situações bem complexas, que além da questão do suporte, né, que aquela família vai precisar, vem a questão, como o Ellison falou, da vulnerabilidade social, né, daquela família, que às vezes só tem a mãe como cuidadora, às vezes o pai abandona a família, a gente tem vários relatos assim, e às vezes não tem um só filho dentro de casa, às vezes tem até dois. E aí são situações bem complexas que a saúde só não consegue dar conta. Como lidar com um processo que está em curso e a gente vai se adaptando para tentar manejar esse processo.
Acho que isso é o grande dilema dessa questão, né? Estamos em abril, provavelmente esse episódio será assistido e ouvido em abril. E por que será que foi escolhido esse mês para poder se discutir isso? E qual é o impacto para a sociedade de lançar a mão dessas discussões? Tem uma questão de data em relação a questões de referências internacionais e que se discutiu temas de saúde mental, e aí o dia 2 foi um desses momentos, né, incorporar esse tema junto da questão da saúde mental. Nesse mês, não é, a gente teve... Eu fico assim, feliz em perceber, não é, que eu trabalho junto com as associações e eu também faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, e a gente vê que praticamente o mês todo se teve programação. Então eu acho isso muito importante, né? A gente vê que o movimento está ganhando as ruas, está ganhando os meios de comunicação, e dentro da nossa programação, ainda esse mês a gente vai realizar um simpósio, que é o primeiro simpósio com esse tema, que a Secretaria de Saúde estará promovendo, voltado, né, para os profissionais, porque, como eu falei logo no início desse nosso diálogo, a gente tem muitas barreiras, inclusive a institucional. Ainda temos dificuldade na rede, né, do profissional ter esse olhar diferenciado para a pessoa com autismo, né? E sempre, quando a gente faz treinamento, sempre tento fazer essa pergunta de uma forma assim, vou deixar ele numa situação difícil de resposta. Se chega quanto prioridade, se chega uma gestante, se chega um idoso, se chega uma pessoa autista, quem eu vou dar prioridade diante de que todos são prioridades? Eu sempre digo, basta o bom senso, né? Se eu vejo que aquele idoso ele está bem, ele pode esperar um pouquinho, por que não facilitar o atendimento do autista, que de repente ele pode desregular pelo tempo de espera? Justo. Se eu contribuir assim, você falou da questão da data, né? Assim como todas as comemorações, alusões que são realizadas com relação às datas, né, o 2 de abril eu acho que ele é uma referência para a gente pensar, assim como o 18 de maio, né, que fala sobre a exploração sexual de criança e adolescente, sobre a luta antimanicomial e tantas outras datas, como o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, o Outubro Rosa. Elas são referências para a gente poder se mobilizar, né? Eu sempre reforço, inclusive no dia seguinte da audiência que nós fizemos, no dia 2 de abril na Câmara dos Vereadores, no dia seguinte eu em casa só pensei, certo, e agora? Né? Ontem foi o dia e hoje é o dia de quê? Né? Então hoje continua sendo o dia da pessoa com autismo, mas também precisa ser o dia do acompanhamento. A gente sabe muito da proposta em saber de como essa população ela precisa ser vista, né, dentro dos seus processos. Eu percebo ainda que existem muitos profissionais e não profissionais, né, toda ordem, ainda limitando muito a pessoa ao transtorno, né? E aí essa data também serve para a gente refletir sobre isso, né? Então, da mesma forma que cada um quer o seu direito garantido de acesso, de visibilidade, a pessoa com autismo também deseja, né? Embora ela possa, né, dentro da sua proposta terapêutica, ela possa ser uma pessoa que não verbalize, mas ela pode sim mostrar esse desejo quando ela está nos ambientes. A gente não precisa esperar que a pessoa fale para entender que ela precisa de uma cadeira para se sentar porque ela está cansada. A gente vai e consegue uma cadeira e ela vai se sentar. Da mesma forma, a pessoa com autismo, quando ela está num ambiente, né? E como é difícil muitas vezes a gente pensar sobre isso, porque o trabalho que é executado pelas famílias, né? A gente tem situações diversas, mas pensar na semana da pessoa com autismo, ou mês de referência, a gente também pensar nessas mães, nesses pais atípicos, né? Porque eles também estão nesse cuidado intenso.
porque é um trabalho intenso, é um cuidado intenso. Tudo é muito novo, muita informação. A gente não tem uma centralidade, né, no sentido de, o panorama é esse aqui, né, a gente vai caminhar por aqui, e é aqui que a gente vai conseguir com esse cuidado. Mas aí chega uma informação aqui, chega uma informação aqui, chega outra informação aqui. O pai ou a mãe atípica está com seu filho ou com sua filha, naqueles cuidados intensos, e aí as emoções muitas vezes ficam bem afloradas, né, o que gera inquietação, né, injusta, né, de forma de que, e agora eu vou fazer o quê? O que é que eu preciso fazer? Então, eu acredito que esse mês de referência ela também sirva para que não só as políticas públicas elas possam dialogar, né, porque parece que assim, cada um na sua caixinha, cuidando na sua caixinha, enquanto o sujeito está passando por todas e cada um de uma forma vai atendendo. Mas aí a gente também tem muitas ONGs, a gente tem trabalhos voluntários, a gente tem diversos equipamentos, dispositivos que trabalham com a questão do autismo. Mas quando você vai ver uma discussão mais ampliada, você vê que, como eu falei, cada um está lá no seu lugar. E aí quando tem esses eventos, a gente consegue, então, tu trabalha com isso, outro trabalha com aquilo, e a gente vai dialogando, pega um contato ali. Mas se há união, há força, né? Então a gente precisa partir desse pressuposto de que o mês é apenas a referência, né? Mas o cuidado ele é contínuo o ano inteiro. Assim como a saúde da mulher, do homem e tantas outras políticas e discussões que a gente tem. Além disso, eu acredito que ter um mês alusivo significa uma mobilização da sociedade também em prol disso, né? A gente tem um calendário da saúde muito robusto e tem a parte infeliz disso, mas tem a parte feliz, né? A infelicidade é que termina se concentrando apenas nesse mês determinada ação, né? Exemplo do Outubro Rosa e Novembro Azul, né? As pessoas adoecem dessas questões também todo ano, mas é muito significativo quando a gente traz à tona, porque é um momento de visibilidade, né? De notoriedade dessas questões para a sociedade também. Né? Nós, do lado de cá da saúde, a gente termina trabalhando com isso todos os dias, a gente deve se preocupar com isso todos os dias, é a nossa obrigação, mas para a sociedade ter um mês demarcado para determinado tema de saúde termina sendo muito significativo. O que eu fiz como proposta na audiência lá na Câmara é que a gente tivesse um fórum de discussão permanente e não apenas acontecesse anualmente ou semestralmente em audiências públicas, envolvendo toda a sociedade. E a gente tem que pensar não só quanto aqui no município Caruaru, mas a gente tem que começar a pensar de forma regional. Porque quando a gente vai tentando organizar mais a rede, a gente começa a ver que em municípios circunvizinhos, que a rede ainda não está bem desenhada, as pessoas têm dificuldade de encontrar um acompanhamento. E essas pessoas acabam migrando para Caruaru, entende? E aí a gente tem que pensar, né, nessa rede de cuidado de forma regional. Porque senão a gente acaba que vai estar provocando isso, essa migração de pessoas em busca de algo que ela não consegue encontrar de acesso no seu município, onde reside. O que hoje o município de Caruaru oferta para essa população? No ano passado, a gente, eu digo a gente porque é um processo coletivo, né? Foram várias mãos envolvendo todos os departamentos da Secretaria de Saúde. A gente construiu um protocolo. E dentro desse protocolo, a gente trabalha tanto a captação precoce na atenção primária e fortalecer essa linha de cuidado na atenção primária, porque é onde vive essa família, e também qualificar melhor os encaminhamentos. E também a gente criou um serviço a mais aqui no município, que foi o Núcleo TEA, Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista. Então, a gente começa a fortalecer, né, essa linha de cuidado, né, a partir da atenção primária, a partir de envolver outros equipamentos dentro daquela comunidade, dentro do nosso município.
Também no ano passado foi implantado aqui no nosso município o camping, que está ligado à educação, mas que também está voltado para esse público. Então, são cada vez mais equipamentos que na nossa rede, não é, vão fortalecendo, né, o cuidado da pessoa com autismo. Eu quero só complementar, né? Além do que o Fábio colocou, hoje o camp ele atende mais de 600 crianças, né, diagnosticadas. A gente tem um atendimento lá no AMI com mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 crianças e adolescentes. A gente iniciou, inclusive, esse ano já, em 2025, a hidroterapia, né, com crianças de 0 a 6 anos com TEA. A gente está com a proposta de ampliação, né, acredita que acho que até junho a gente consegue estar ampliando esse número. Temos discussões sendo realizadas e um dos projetos da execução da hidroterapia também é cuidar do cuidador, né, que a gente fala muito do cuidado do cuidador, mas sem pensar nesse público que é as mães e pais atípicos. Como eu já falei anteriormente, nós também temos o cuidado e a atenção para com esses pais, no sentido de fortalecê-los, né? Porque a gente fortalece os pais, logo esses pais também fortalecem o cuidado para com seus filhos e filhas. A gente tem feito algumas discussões também com universidades aqui do município, para tentar pensar em algumas atividades que eles possam estar promovendo também para o público atendido lá no AMI Infanto Juvenil, lá no Núcleo TEA. Nós temos discutido isso, principalmente com a atenção primária, né, para fortalecer, porque ainda há uma falsa ideia de que apenas a atenção especializada ela é capaz de dar conta, né, do tratamento, da terapia, né, desses cuidados, quando a gente sabe que a atenção básica ela tem um grande potencial nessa atenção, né, nesse cuidado. Então o município ele vem trabalhando, inclusive dialogando com os espaços que não são vinculados à rede municipal, mas que atendem, né, a pessoa com TEA. Né? A gente já fez alguns diálogos, a gente tem percebido inclusive de pessoas que frequentam o Núcleo TEA, também frequenta uma ONG e também frequenta a outra unidade. Então a gente tem dialogado para a gente melhorar essa comunicação e não achar que não está tendo atendimento, quando na verdade está tendo atendimento. Um exemplo para que a gente possa passar para vocês, por exemplo, é que nós descobrimos que uma criança passou pelo neuro, lá no Núcleo TEA, e aí na mesma semana passou por outro neuro, lá numa ONG. Então, qual a intenção de passar em 2 neuros na mesma semana? A gente não vai ter uma modalidade terapêutica de cuidado em uma semana, questão de 2 dias de diferença. Então isso tem ajudado também a gente perceber sobre esses casos, né? Mas o município ele tem reforçado, né? Eu percebo muito que a Secretaria de Saúde em especial, né, da qual a gente está vinculado, tem se sensibilizado, a gente tem discutido, tem levado promoção de saúde ao território, a gente tem discutido isso enquanto gestão, de pensar mecanismo de atenção, né, para essa população. A gente sabe dos grandes desafios, eu até falei isso na Câmara, porque parece que há isenção, né, por parte da gestão, mas não há isenção. A gente tem discutido, mas há um grande desafio. Eu acho que a questão migratória, como o Fabinho colocou, é um outro desafio, né? E eu compreendo, porque a gente sabe que quando a gente tem um filho que precisa de um cuidado, a gente vai atrás, e não tiver, a gente segue em busca desse cuidado. Então a gente tem fortalecido, eu acho que essa atenção regional, ela precisa acontecer sim, para que a gente consiga trazer com mais força, né, esse cuidado e essa sensação de pertencimento desse cuidado acontecer. Complementando a fala de Ellison, a gente tem em parceria com o SERPRIC, né, que é uma nova secretaria que também foi instituída recentemente aqui no nosso município, e também com a Secretaria da Política para Mulheres, cursos profissionalizantes para as mães, né, das crianças com transtorno do espectro autista. A gente sabe o quanto é importante, né, o complementar a renda dessa família, porque às vezes sempre tem inúmeras necessidades, né? A gente falava logo no início da questão da vulnerabilidade também social, e
no nosso simpósio a gente vai trazer as mães para que elas coloquem estandes para poder vender comidas, enfim, uma forma também de valorizar essas mães que já passaram por essas oficinas e já desenvolveram habilidades para um tipo de comércio e complementar a renda familiar. Que maravilha. A importância da rede estar engajada e junta, né, dessa maneira integral. Até porque se a gente pensar, é uma atribuição somente da Secretaria de Saúde lidar com esse tipo de demanda. A gente está lidando com ilusão, né? Sabendo que essa criança ela transita por outros serviços, né? Essa família precisa de outros serviços e isso precisa estar bem observado e bem cuidado. A gente tem, Léo, a gente está tendo algumas discussões internas, né, sobre a formação com as nossas profissionais de recepção, né, do atendimento a essas mães, do atendimento a essas crianças e adolescentes. A gente, inclusive, iniciou, a gente não se aprofundou, mas já iniciamos a discussão da pessoa adulta com TEA, né, que a gente tem no nosso município. Inclusive, foi um dos grandes debates na Câmara, de pensar, e aí, como eu falei, é um desafio que a gente vai estar contando, inclusive, com diversos atores, como, por exemplo, da equipe Multi, para trazer também, né, de que forma a gente consegue atender a essa população no território. Até porque essas pessoas estão crescendo, estão virando adultos, fora as pessoas que são diagnosticadas posteriormente. Exatamente. Né? A gente tem, em alguns casos, e é uma cobrança deles. A gente tem um núcleo TEA, a gente tem um homem infanto, mas tem uma faixa etária, né? E depois, onde é que eles vão? Onde é que eu posso ter um diálogo sobre isso? Então, eu acho que é uma percepção importante, que não só está atrelada à questão da saúde, como bem Léo colocou, mas de todas as políticas aqui do município. A Secretaria da Mulher também tem dado um suporte, tem feito um diálogo legal, interessante com a nossa, assim como a assistência e educação. Acho que a educação também é um pilar muito importante nesse processo, porque é a formação humana, né? Que está lá dentro daquele contexto escolar. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. O tempo passa ligeiro quando a gente está se divertindo. É verdade. Então, gente, chegando ao fim desse episódio, gostaria de deixar facultada a palavra para vocês, deixarem a mensagem final e a parte dos agradecimentos, todo aquele processo de finalização. Fábio? Eu quero deixar uma mensagem em relação à mãe ou ao pai, né, que recentemente está em processo de investigação para a criança, se sua criança tem ou não transtorno do espectro autista. Não se sinta sozinho. Hoje a gente tem uma rede, né, que, como eu falei, desde a atenção primária até a atenção especializada, para acompanhar. Existem grupos, então busque, acima de tudo, o conhecimento, né? Porque o conhecimento vai ajudar a conduzir melhor, né? Vai ajudar no desenvolvimento dessa criança, enfim, porque não é só a parte de orientações e de terapias que ele tem dentro do ambiente das especializadas ou na unidade básica, mas o pai ou a mãe que convive a maior parte do tempo com aquela criança, ela precisa também ter a orientação, ela precisa ter o apoio também. Então, não se sintam só. É essa mensagem que eu quero dizer para a família que está nesse processo de identificação. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Não posso deixar de falar que observem também o tempo do uso das telas. Né? É comprovado cientificamente que a tela ela tem um impacto muito negativo no desenvolvimento da criança, seja ela atípica ou não. Então, observem mais esse tempo, né, que sua criança passa utilizando as telas. Né? E um abraço e fico aguardando até o nosso próximo encontro. Elson? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Eu compartilho da fala de Fábio com relação a
ao tempo de tela que é dado aos nossos filhos e filhas. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial sobre isso. Eu também trago aqui com relação a todas as pessoas, né? No sentido do cuidado com essa família. Recentemente eu estava num ambiente aí, rapidinho, eu estava num ambiente e estava a mãe lá com o seu filho, não conheço, né? Enfim. E a mãe lá, a criança jogada no chão, chorando, gritando, a mãe lá tentando acalmar, levante, levante. E todo mundo passava e olhava, algumas pessoas apontavam. E eu já escutei em um outro momento, dizendo assim, isso é a mãe, que é a forma como a mãe cria, né? Isso é o pai, é a criação do pai. A gente julga demais, né? E a gente ajuda menos. E aí a gente precisa ajudar mais, a gente precisa amar mais, a gente precisa cuidar mais das pessoas. A gente tem vivido uma sociedade muito caótica, muito adoecida. A gente precisa de pessoas que se ajudem, pessoas que se acolham, porque se a gente não fizer isso, a gente vai entrar também no cenário que lá na frente eu também vou estar adoecido, você também vai estar adoecido. E a gente não vai conseguir mais se ajudar porque está todo mundo adoecido. Então é importante sim, quando a gente perceber que mamãe está em situação, o pai está em situação conflituosa, está num momento, num local difícil, tente ajudar, pergunte se quer ajuda, se quer que alguém faça, porque às vezes a gente olha e não ajuda, a gente julga, e o quanto isso é tão constrangedor para essa família muitas vezes, né? E aí quando mamãe ou quando o pai ela dá um grito, que é um grito de desespero, a gente diz assim, olha, a louca, né? A histérica, mas é muitas vezes um grito de dizer assim, socorro, né? Eu preciso de ajuda. Então eu convido a você que nos escuta, que nos assiste, a fazer parte, né, dessa união de cuidar das pessoas, de estar juntos. Então, enquanto Secretaria de Saúde, nós temos feito e a gente quer fazer mais, a gente quer cuidar mais. E como o Fábio bem colocou, tivesse tendo dificuldade, procura sua UBS mais próximo da sua casa, procura uma pessoa que possa auxiliar na informação ou na orientação, no sentido de como fazer para chegar lá, né? E aí eu sei que no início é bem difícil, mas é algo que a gente consegue estar evitando quando a gente se mune de informação de como fazer. Então quero agradecer a oportunidade, espero que a gente possa trazer em outras discussões esse tema tão importante, assim como tantos outros. Muito obrigado por receber esse chamamento, por estarem conosco nesse episódio que é tão importante, desse assunto tão pertinente. Eu espero que a gente consiga impactar os nossos ouvintes, os nossos espectadores com esse tema. Então, finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante sobre autismo. Agradecemos os nossos convidados queridos e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima!